Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viva Podcast. O papo hoje aqui vai ser um papo muito bom, muito interessante, porque a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante para a nossa sociedade, que é ensino, educação, é dentro desse papo. Hoje eu estou aqui com o Pastor Erdi. O Pastor Erdi está começando nessa vida de podcast, né, pastor? Muito bom, estamos aqui juntos nesse momento feliz, eu estreando aqui nessa plataforma. Nervoso? Não, de jeito nenhum, a gente aqui já... Você sabe, diz que sabe, se não sabe, diz que não sabe, e a gente vai pra frente. É isso aí. Honrado por essa oportunidade. Então apresenta pra gente a nossa convidada de hoje, pastorzão. Exatamente, hoje nós temos conosco aqui a Rafaela Lima. Rafaela Lima, professora, já em uma trajetória longa na área da educação, né? E além disso ainda com uma modernidade, né? É um youtuber nesse tema, na área de ciências, e eu vou deixar com ela a bola para ela poder se apresentar melhor aí para os nossos ouvintes. Sim, prazer Seja estar bem-vinda. aqui com vocês. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, tá em casa, aqui na Viva, né? Então, falando um pouco sobre mim, do meu trabalho. Então, eu sou professora, há 15 anos, me formei na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então fiz aí minha graduação, meu mestrado, toda uma jornada na escola pública aqui no Rio. Sim. Sou professora de ciências, formada em ciências biológicas, e há 15 anos em salas de aula aqui no Rio. Trabalhei muitos anos na rede privada, hoje em dia estou na rede pública, no município e no estado, aqui no Rio. Sim. E há 10 anos comecei com uma iniciativa que foi com o canal Mais Ciências. É um canal de ensino de ciências, Sim. então voltado aí para o ensino fundamental 2. E a partir daí, né, tendo o canal como uma vitrine, né, eu comecei a desenvolver trabalho de formação de professores. Então trabalho muito com professores em eventos de educação, trabalho com treinamentos e participo aí de eventos em todo o Brasil. E com esse braço de falando da parte de uso de recursos tecnológicos na educação, falando de ensino lúdico, agora a gente tem falado muito sobre essa questão de IA, inteligência artificial na escola, em sala de aula. Sim. Eu puxo aí para um lado também, que é uma área que eu gosto muito, que é a educação socioemocional na sala de aula. É uma demanda, é uma área que tem chegado mais forte aí no currículo, então é um tema que eu trabalho também. E também como influência de educação, né? A gente descobre que, na verdade, todos nós influenciamos alguém, e eu percebi que eu tinha um nicho ali, conversava muito com professores e estudantes, e acabei atuando também nessa área de divulgação de eventos, serviços relacionados à educação. Então essa é a minha área aí. Eu falo que eu tenho uma dupla personalidade. Eu estou no chão de sala de aula, Sim. com essa realidade, mas também estou na internet, com evento, com influência, com produção de conteúdo. Então essa jornada dupla aí. Legal, legal. O teu público da internet são alunos e professores? Sim, e educadores? alunos e professores, exatamente. Hoje em dia? Eu tenho o meu maior público, ele tá no YouTube, no Mais Ciências. Sim. Então procura aí no YouTube, Mais Ciências, professora Rafaela Lima. Vai estar na descrição do nosso Então, ó, vídeo, já vai deixar. se inscreva aí no canal. E quem mais está ali são adolescentes. Então Sim. são estudantes, 5º a 9º ano. Tem um público que volta ali, a galera que está se preparando para algumas provas, que volta ali para fazer essa revisão. Sim. Né? Então, alguns que já estão no ensino médio, perderam algumas coisas, voltam ali, que é a base da ciência. Sim. Né? E tem professores e licenciandos que vão ali para preparar suas aulas, para indicar materiais para os alunos. Legal. Já no Instagram, também, @maiscienciasrafaela, já é um público mais adulto. Professoras, e especialmente professoras. Sim. Porque eu acabo tratando muito dos bastidores de sala de aula, dando dicas de atividades para a sala, curiosidades de ciências. Então tem muito ali professoras que me seguem com essa coisa a gente gosta de se ver, Sim. né? De ter alguém que faz o que a gente faz, trocar ideia. Então eu acabei assim, mirando mesmo nos estudantes, mas alcançando esse público de professores. Me deu uma curiosidade agora. Sim. É verdade que a gente tem muito mais professoras do que professores nesse nicho que você trabalha? Sim. Isso tem Sim. por causa de algum preconceito, alguma coisa, você A acha? gente vê que a gente tem mais professoras, especialmente no infantil. No Fundamental 2 isso vai reduzindo, vai ficando mais próximo. Quando a gente vê no ensino médio, a gente acaba vendo mais professores na área de exatas,
Então, pegando as exatas, química, física, pegando as ciências da natureza. E quando a gente pega o nicho de pré-vestibular, a gente percebe também essa diferença. Uma presença maior de homens do que de mulheres. Isso é discutido assim na academia, em eventos de educação. Muitas vezes essa visão de que às vezes a mulher ela é mais afetiva, então tem que estar ali na base. Muitas vezes as pessoas até estranham quando tem um professor de ensino infantil. Eu, por exemplo, na minha escola, tem poucos. Algumas pessoas estranham, não, professor do segundo ano, terceiro ano, né? E ali no pré-vestibular, alguns passam a dizer, não, é mais autoridade a pessoa que está ali. E na verdade não é, né? Tem grandes professoras também nesse meio, por exemplo, do ensino médio. Eu dei aula um tempo para ensino pré-vestibular, mas não é muito meu perfil. Mas é uma coisa realmente que acontece. É algo da construção social aí, mas que está mudando muito. Que bom. Bom, isso é bom. Legal. Deixa eu te perguntar, sobre o cenário da educação brasileira hoje, como é que você faz essa avaliação desse cenário geral, né? De um modo geral, a educação brasileira. Sim. Como você vê hoje? A gente fala que são Brasis, né? Não é um Brasil só. Então a gente vai ter o cenário da rede pública, a gente vai ter um cenário da rede privada. Sim. E os recortes sociais. Então são vários cenários do Brasil. Até regional, né? As diferenças regionais também. Pois é. Mas o que eu vejo, pegando assim no grande bloco, vamos falar de educação pública e de educação privada. Sim. A gente vê a educação pública ainda acompanhando e alcançando muita gente, mas ainda caminhando em passos sempre mais lentos em relação à inovação, em relação ao desenvolvimento, em relação à infraestrutura. A gente vê já a rede privada aplicando muito mais a inovação, aplicando as demandas curriculares que vêm e que às vezes a rede pública demora mais a aplicar. Então a gente, por exemplo, de 2020 para cá, a gente começou com um novo currículo nacional, que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Sim. Então, um novo currículo. Em cada matéria, agora a gente vai trabalhar esses temas. Todas as matérias sofreram mudanças. História, ciência, geografia. Então, a gente trabalhava, por exemplo, em ciência. A gente trabalhava todo o corpo humano, no 8º ano, por exemplo. E a gente passou a não trabalhar alguns temas, descer alguns, esse joga para cá, esse sai. Uma reformulação curricular. Sim. E também algumas, por exemplo, a gente veio junto com a BNCC as competências gerais. Competências que precisam ser trabalhadas em todas as disciplinas. E entrou forte, são 10 competências. Entrou, por exemplo, cidadania digital, já com esse olhar mais para as demandas atuais. 4 dessas competências falando dessa parte de educação socioemocional. Então foram novidades. E que a gente vê a rede privada treinando mais professores, formações continuadas para a aplicação disso, e na rede pública isso caminhando mais lento. Sim. E agora, mais recente, a gente veio com um braço, digamos assim, da BNCC, que é a BNCC Computação, que é a ideia da gente trabalhar a cidadania digital, trabalhar bases do raciocínio da programação, precisa de mais uma formação. E aí, mais uma vez, a gente vê na rede privada isso sendo mais aplicado, na rede pública isso ainda em passos mais lentos. Então, são 2 mundos ali concorrendo. A gente tem alguns destaques para algumas redes públicas que conseguem avançar mais. Por exemplo, se a gente pegar Fortaleza, o Ceará tem uma referência muito grande de rede pública. Sim. Que avança muito mais. Sobral é uma mega referência em rede pública, em assim, várias áreas, em índices, em matemática, em inovação, em participação de Olimpíadas, mas a gente ainda tem essa grande disparidade aí, um caminho, passos mais lentos, e além de infraestrutura, que é um outro desafio que influencia. Né? A educação, você prestar atenção numa aula, no calor, nas ondas de calor do Rio de Janeiro, numa sala com um ar e um ventilador, é uma coisa. Você tá numa sala com uma luz bacana, com um ar-condicionado para você se concentrar e ter aquela paz para viver aquele momento, é outra. Sim. E isso ainda é um desafio que está aí, que está posto. É a infraestrutura influenciando no processo de aprendizagem. Então é um desafio aí. Eu sou oriundo da escola pública, né? A minha formação básica toda foi na escola pública, ensino médio também na escola pública, a faculdade, especializações, tudo referências públicas. E sei da importância, né? Você fala de ar-condicionado hoje,
né? Na minha época não tinha essas Não tinha, coisas, né? Era Rio, 42 graus. 42 graus, né? com turma com 40, 50 alunos. Exatamente, professor. E professor lá se esgoelando. Hoje tem alguns que levam até aquele microfonezinho, né? Mas com um recorte de diferença geracional muito grande. Não, também isso, olhar, enfim. Né, a sua geração e a minha, a forma que a gente via o professor, a forma que a gente via a escola, e essa geração também é outra. Então tudo isso também traz outra peso. Essa é uma outra pergunta interessante. O que mudou no comportamento dos alunos? Sim. Dentro toda essa mudança tecnológica, do tipo, por exemplo, hoje você está falando algo e o aluno pode estar consultando uma IA, por exemplo, daquilo que você está falando para se certificar ou para conferir ou para fazer enfim, como esse comportamento altera para você na sala de aula? São muitas mudanças, né, nos últimos anos. Se a gente pegar, a gente sempre vai ter as diferenças geracionais, né? Mas uma coisa que a gente sempre apontou em relação à escola, quando a gente vê assim, enquanto literatura, é que um grosso da escola mudou pouco. Anos se passaram e a gente ainda está ali com um quadro, uma sala, carteiras enfileiradas, e o mundo mudando, em que algumas coisas a escola não está mudando. Isso, em alguns aspectos, não é bom. Gera um descompasso ali. Um descompasso, a gente precisa se adaptar, né? E aí a gente vê isso, algumas se adaptando. Às vezes uma mudança no formato da distribuição da carteira da sala já faz diferença. Sim. E que, às vezes, numa falta de infraestrutura de outros lugares, isso já fica travado. Mas, se a gente pegar aí, vamos pegar aí os últimos 10 anos, né? Essa geração que está agora, que está comigo ali, que está na sala de aula, que tem 13, 14 anos, a gente passou por muitas mudanças, né? Especialmente nas questões do digital, que veio muito forte. Se a gente pega aí a pandemia, né, 6 anos atrás, que foi um grande marco. Imagina. Mudou, mexeu muito. Deixou heranças positivas e negativas. Né? Mas a gente vê que com a questão do digital, tanto para alguns deu uma sensação de que a escola ela não é tão importante ou necessária, porque o conhecimento está aqui. Então eu posso pesquisar, vamos pegar um pouquinho antes da IA, pegamos 3 anos atrás, que é, né? A IA está super no nosso dia a dia hoje, mas há 3 anos atrás ela estava aí nas áreas específicas, não estava na mão de todos nós, né? Sim. A gente via, o Google já estava aí, né? E é essa relação, né? De, não preciso tanto, eu só pesquisar, tá ali, né? E sem entender que a escola vai ter um papel do encadeamento do raciocínio, de conectar as ideias, de pensar coisas que são relevantes, que elas vão se interconectar, além de um trabalho de socialização, de relacionamento, né? Então a gente percebe as mudanças nessa questão de menor valorização do conteúdo, porque antes a gente eu preciso aprender aqui e agora eu posso aprender em qualquer lugar. A gente percebe a questão, o impacto mental em relação à aprendizagem. Quando a gente estuda processo de aprendizagem, sim, a gente tem que ter, existem alguns fatores, e a motivação interna é um fator muito importante. A concentração que leva à memorização e o concatenar das ideias é muito importante. Isso a gente percebe que teve uma perda muito grande com o digital, especialmente da pandemia para cá. Na pandemia a gente teve um aumento muito grande de consumo de telas, de redes sociais por muitas horas. Sim. Muito consumo de jogos, e isso cria ali o autoestímulo, a dopamina, aquilo que prende, aquilo que vicia. Então a escola, ela fica um tanto desinteressante. Ela não te dá tanta recompensa, tanto estímulo como o mundo digital. O próprio videogame, né? Ele concorre, né? Concorre. Porque tá no mesmo ambiente de acesso. O estímulo, desafio, as próprias redes. Então, quando ele está ali, a gente percebe, da pandemia para cá, a gente percebeu uma dificuldade muito grande de concentração, essa falta de motivação, que a gente vê, é um impacto questão familiar, cultural, eu vejo, assim, quando a gente conversa, vê a geração anterior, os pais passaram a escola de uma forma diferente, da importância daquilo ali, da importância de você, aquilo é uma parte importante da sua vida. E quando se perde essa motivação, ele está ali obrigado, ele não está ali, né,
tem muita graça, é tudo igual, é chato, não tem estímulo. Então, isso foi perdendo. E a gente ainda percebe que está ligado a isso, porque questão de saúde mental. Da pandemia para cá, né, coisas que eu não via antes. Eu estou há 15 anos em sala de aula, nem é tanto. Comparando tenho lá minha diretora que está há 30 anos, ela fala, gente, mudou muito, eu não via tantos alunos com corte nos pulsos, alunos tendo crise de ansiedade. Antes da pandemia, eu nunca tinha tido a vivência de um aluno tendo crise de ansiedade em sala de aula. Você precisar conduzir, e isso já me aconteceu muitas vezes. Vamos botar de 22 para cá, quando a gente voltou com força pós-pandemia. E tudo isso influencia o estado emocional que se está. Né? A gente precisou aí esse ano, ou foi ano passado, a lei da proibição dos celulares em sala de aula. Por que foi necessária uma lei? E que na rede pública está dificílima essa implementação? Questão de saúde mental, virou saúde pública. Sim. É muita tela, é muito estímulo, não está dando para conciliar. Então, assim, foram grandes impactos. E posso até comentar, a gente pode comentar depois dos impactos positivos, mas de impacto negativo, além dessa lacuna da aprendizagem, na rede pública ficou realmente um buraco, a galera ficou 2021 praticamente sem estudar, Sim. Então teve um apagão. E como é que você recupera isso? Isso pesa. Quem perdeu a lacuna da alfabetização foi arrastando isso ali. Quem perdeu uma lacuna forte ali em matemática foi arrastando isso aí. E essas questões sociais que influenciam totalmente dentro da realidade da escola. Né? Dentro disso que você está falando, tem dois testemunhos pessoais. A minha irmã é professora de matemática no interior do Brasil, que ela mora no interior de Minas, e ela falou que depois da pandemia, ela fala a mesma coisa que você. O desinteresse é absurdo. Sim. Né? Ela falou, e ela é muito apaixonada pela matemática, né? Eu até brinco com ela, assim, você não é de Deus não, filho. Porque como é que alguém pode gostar de matemática? Pelo amor de Deus, não dá. E ela fala isso, ela fala, olha, a gente tem muitos problemas dentro de sala de aula, de desinteresse, de aluno que leva o celular, bota lá e está assistindo série, com fone de ouvido, e o professor está lá na frente se esgoelando, aí depois os pais vêm reclamar que as notas estão baixas. Sim. Né? Sim. E um outro lado, lá em casa, meu sobrinho, 18 anos, ele só estuda com videoaula. Um jeito diferente do meu. Sim. Então isso pra mim foi meio que um choque, tá? Sim. Sim. De ver como é que, sabe? E é o que você falou, o choque das gerações. Gerações. E a gente fica feliz, que é o que a gente quer na verdade, é que se use a tecnologia a seu favor. Sim. Quem tem esse olhar, eu uso para videoaula, eu perdi um conteúdo aqui, né? O meu canal foi criado com esse intento, de ser um material de apoio para os estudantes. Você usar IA, a gente pega ali, por exemplo, no Gemini, a gente tem um formato em que você vai estudando com ele. Ele te manda a pergunta, você responde. Se você sabendo falou, usar, ele né? te pergunta, foi isso que você entendeu? Para construção de conhecimento. Sim. E a gente quer passar isso. Que a rede social você pode seguir perfis instrutivos que te levam para uma reflexão, que te trazem resumos. E o que muitas vezes para eles a rede social, a internet é entretenimento e lazer. Sim. E é também, que bom que a gente tem. É ótimo. Sim. Mas que você use isso com... Então, isso eu tento muito passar para os estudantes. E a gente vê o estudante focado, ele tem esse olhar. Ele está usando ali a IA para fazer um mapa mental. No mapa mental, ele faz aqui um resumo. Ele usa para fazer um flashcard. Ele faz um esquema. Ele usa a IA para fazer um resumo para ele ouvir depois. Te ajuda demais para quem quer. Para estudar um inglês, um espanhol, um coreano. Você programa ali o chat para você dialogar, para você treinar listening. Então, quer aprender? A internet digital vai te ajudar muito. Às vezes falta essa visão. Olha, Sim. Isso aqui pode ser usado para essa forma. Não é só o lazer, entretenimento ou um mau uso, né? E até esse olhar de você já pensou, né? Eu estava conversando com eles essa semana sobre autocontrole. Você pode estar viciado. Você não resiste mais. Sim. Qualquer vício é um problema para você. Sim. O acesso dessa informação está sobrecarregando a sua mente. Você não consegue entrar novos conhecimentos. A sua memória está isso aqui. Por que você esquece do que a gente acabou de falar? Você está cheio. Você assistiu em 30 minutos 200 mini vídeos. Tac, tac, tac.
como que você vai conseguir aprender algo Você com fica viciado na profundidade? dopamina que aquilo gera, né? Pois é. Então você lembra de tudo isso porque o cérebro está poluído. Dorme pouco, aprendizagem precisa de sono. Sim. Nossa, é assim, toda vez que eu trago esse ponto, é clássico. Eles dormem tarde, adolescente dormem tarde da noite, os pais vão dormir e eles estão ali. Quem não segura, a família que não é firme com celular, de pegar Wi-Fi, olha, é muito assim. Esse é um desafio que eu acho que vale a pena, seria bom você dar a sua impressão. O papel dos pais nesse processo, Sim. de regramento, de ajudar nesse processo Sim. da escola e do aprendizado e essa questão do regramento mesmo, da Sim. disciplina. Como é que você vê essa importância dos pais nesse processo? É um papel assim primordial, é o pilar para que aconteça o processo de aprendizagem, para esse fluxo. Quando esse pilar se quebra, a gente vê assim, né, reuniões escolares, né? Tem um período ali, você marca reuniões. Sempre, especialmente na rede pública, na particular eu também vi isso, mas na pública isso era mais forte. Os pais presentes são os pais dos melhores alunos. Isso é Os importante pais. a gente destacar, né? Aí a gente fica assim, poxa, com quem que a gente queria conversar mesmo? Não veio. Então a gente está ali só pra, olha, tá fluindo bem, fulana, então é uma coisinha aqui, mas só assim, é quem tá indo. A respeito disso, qual o percentual de presença de pais em reuniões de É baixo. de pais? É baixo. Sim, o que você chama de baixo? É baixo, é. 10%? Às vezes 20%? numa turma, às vezes é 20%, 10%. O que a gente observa? É muito pouco isso dentro pouco. de um universo. Entra a questão de, é dia de semana, tá trabalhando. Algumas empresas aí entra questões legais. Algumas, eu não sei se é um projeto, se é uma lei, em que o pai poderia faltar, não sei se 2 vezes ao ano para ir a reuniões, receberia uma declaração. Parece que nem toda a Uma instituição, justificativa. mas olha, ele estava numa reunião, porque cuidar da educação do filho é obrigação, não Às é vezes, opcional. às vezes até queria que faltasse o dia, mas aquelas horas da Aquelas reunião, horas, né? então assim. Então esse é um argumento muito forte. Olha, não posso porque eu estou trabalhando, então deixa de ir. Sim. Outra coisa que a gente percebe é que quanto mais o filho cresce, para nós, eu que estou com a minha filha aí crescendo, a gente vai tendo uma sensação de autonomia. Olha, ele está crescendo, ele já consegue se virar. Então assim, se você com seu filho de 7 anos é chamado uma reunião, tem um peso no coração desse pai do que o seu filho de 13 anos. Ele já estuda, ele já se vira. Então esse é um olhar importante. Sim. Pais, não abram mão dos seus filhos ao longo do processo. Se afastar para que ele tenha mais Mesmo autonomia, mesmo adolescente. especialmente adolescente. Especialmente. Sim. Então, assim, autonomia, né? Então, ele pequenininho, eu realmente verificava o dever de casa todos os dias e agora ele está no ensino fundamental, ele precisa ter autonomia para verificar os próprios deveres de casa. Ok. Mas acompanhe. Dá aquela olhada, como é que está esse caderno? Semana de prova está chegando, está estudando? E aí? Esse retorno, eu e muitos professores trabalhamos com visto no caderno, acompanhar o que ter feito. Sim. Eu falo nas reuniões, gente, é só dar uma olhada no caderno. Tem lá os vistos, você vê. Gente, tem umas pessoas, tem umas que nem caderno tem, o caderno está todo misturado, ninguém olhou. Não tem material, não traz o livro. Essa ausência, e é claro, assim, a gente vê, assim, é muito claro. Alunos com grandes problemas de comportamento, de disciplina, questões de brigas, sempre vai ter essa lacuna na família. São crises na família, às vezes é criado por uma tia porque os pais largaram, pais separados, problemas familiares mesmo, assim, olha, a mãe está internada há muito tempo, isso vai influenciar. Sim. Quanto maior a desestrutura da família, maior o impacto nessa vida, assim. E às vezes quando a gente chama os pais, a gente vê na hora, gente, agora a gente entende, assim, o pai já chega, a mãe, fazendo mais barraco, mais talharaço do que o filho já fez. Ou ele chega num nível de agressividade que ele quer bater no aluno, ele quer bater em todo mundo, você fala, aí a gente já vê. O descontrole, a destemperança que começou de casa e transbordou para ele. Sim. Né? Um aluno que eleva a voz para um professor, uma professora que enfrenta, é assim um clássico. Ele também faz isso com o pai e mãe. Isso é muito comum. Dificilmente um adolescente
ele tem a postura de peitar na rua se ele não peita dentro de casa. Então, o descontrole começou lá. E aí, pra gente fica arrasado quando o pai ou a mãe fala, eu já não sei mais o que fazer. Se ele já não sabe mais o que fazer, pra gente, porque o centro é ele. A forma, quem vai conduzir é ele, dentro do que ele conduz, a gente continua. E eles gostam também de repassar, né? Quando não tem mais, eu não consigo mais dar jeito em casa, deixa eu ver se o professor ajeita. Pois é, assim, a escola precisa fazer alguma coisa. E muitas vezes a escola vai fazer com conversa, talvez tocando o coração. E às vezes com medidas disciplinares rígidas. É uma suspensão. Olha, você vai precisar ser convidado para outra unidade escolar, porque é essa que não está fluindo para você. Às vezes são alguns baques que podem provocar algumas mudanças. Um choque de realidade. Mas, assim, a gente vê que a base é familiar, é um trabalho de equipe. É importante você destacar isso, porque a gente vem observando uma desvalorização da família estruturada. Sim. Da presença de pai e mãe dentro de casa, da autoridade dos pais no exercício de autoridade sobre os filhos. A gente tem visto socialmente isso sendo desvalorizado, né? Por conta de percepções mais modernas, que se julguem mais modernas, mas o fato é que essa falta de autoridade ela está se refletindo em várias áreas da sociedade e a escola está sofrendo isso dentro desse processo. Né? São crianças que crescem sem a percepção, sem o reconhecimento de autoridade, sem o reconhecimento de pessoas que carecem de um respeito diferenciado. E aí a gente vai para a sociedade, por exemplo, em que o idoso ele é reverenciado enquanto sociedade. E hoje em dia a gente vê um certo desconsiderar da pessoa idosa ou da coisa antiga. Sim. Por conta justamente dessa falta de percepção da importância do antigo como alicerce ou da autoridade como alicerce social para a estrutura de uma sociedade estável. Então, essa falta de autoridade dos pais, ela é uma desconstrução que gerou alguns efeitos colaterais que a gente não gostaria. Na sociedade como um todo. Então, dentro desse papel, a escola, eu imagino que tem um papel muito difícil de reverter isso. Sim, sim. Imagino que o lidar dos professores com isso também é uma dificuldade a mais, porque não tem um poder coercitivo. Sim, né? Sim. O poder paterno de coação, de correção, de educação, de uma educação mais infringente. Os professores não têm, e fica aquela situação difícil de lidar. Tem afastado, inclusive, muitos professores da sala de aula, e a gente percebe que, infelizmente, até a nova geração. Muitos universitários que eles falam, não dá, não quero ser mais professor. Inclusive, isso é uma preocupação. Assim, uma análise estatística de que daqui a alguns anos a possibilidade de um apagão de professores. Porque na academia, lá na faculdade, o número de licenciandos tem sido muito reduzido. Se a gente pega, por exemplo, eu fui dar uma aula inaugural na UERJ, né, na minha universidade, então pego ali uma turma grande de biologia, o número de licenciandos é muito pequeno, comparado com bacharéis e licenciandos. Sim. Então eu vou tendo menos licenciandos, eu tenho menos professores. Menos professores disponíveis. E muitos professores também, muitas vezes, querendo realmente pagar, fazer uma transição de carreira por conta desse cenário. Olha, muito professor também com problema emocional, de saúde mental. Tem, assim, as estatísticas são muito altas. A gente vê no cotidiano, né? As direções relatam, olha, eu estou com tantos afastados, a gente percebe ali os colegas. Mas quando a gente vê realmente, busca nas estatísticas assim, de Ministério do Trabalho, sim, é um afastamento muito grande. Então reflete esse tudo. Pós-pandemia, não só os adolescentes, a gente viu esse aumento da questão de saúde mental, mas em todos nós, né? Esse altos níveis de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, nos adultos também, né? Então, é todo mundo. Então, esses pais, esses filhos, né? Pais que não estão conseguindo dar conta de si mesmos também não estão dando conta desses filhos. Sim. Então, né, eu trouxe até
uma conversa com o pessoal de um instituto chamado Instituto Suassuna, que é um instituto de psicologia, eles trazendo esse olhar, né? Então, é dos dois lados. E aí isso derrama na sala de aula também, porque aí você já não está muito bem, né? Na sua saúde, com as suas emoções. A gente teve, de pandemia para cá, muito desemprego, muito divórcio. Então, tudo isso vai fragilizando a pessoa. Sim. E aí ela chega na sala de aula, uma coisa que ela gosta de fazer. Ela tem muito embate interpessoal, essa indisciplina, esse desrespeito, esse desgaste, entra em colapso. É um gatilho que, gente, não tá dando para mim. Então, a gente precisa, assim, o cuidado da saúde mental dos professores é assim, urgentíssimo. Eu vou deixar uma pergunta, a gente vai fazer um intervalo, vou deixar uma pergunta para você. Como a gente tem um grupo de pais que estão sem saber o que fazer. Como a escola pode auxiliar esses pais com ferramentas para lidar com esse tipo de situação? Tanto com o aluno indisciplinado, como com o aluno desmotivado. Sim. Porque a gente tem dois universos diferentes aí. Sim. A gente tem um grupo de alunos, por exemplo, que hoje eles não estão mais motivados, não estão vendo aquilo ali como um desafio a ser conquistado. Como a escola pode dar ferramentas? Os pais podem recorrer à escola? Sim. Mas essa pergunta você vai responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Pessoal, o assunto aqui tá bem legal, bem instrutivo. Eu tô aprendendo bastante, um monte de pergunta aqui, que depois eu vou fazer em off, tá, Rafaela? Porque os negócios que depois em off é melhor, para poder lidar com o pré-universitário que está lá em casa. Mas você vai pegar agora esse tempinho que a gente vai dar uma paradinha, a Rafaela vai tomar uma aguinha, o pastor Edi também, e você pega agora o nosso link, vai nos seus grupos, vai na família, faz uma lista de contatos e manda, porque é um assunto de muita importância, então compartilha pra caramba. Quando você compartilha, o YouTube vai entender que o nosso assunto tem relevância e ele vai recomendar para mais pessoas, mas também tem que deixar aí, o seu joinha, curtir também, é muito importante pra gente que você curta esse conteúdo. Não conhece a gente ainda? A gente está aqui na Rua Jambeiro 325, Vila Valqueire. Como eu sempre falo aqui, pastor Edi tá aqui pela primeira vez, vem conhecer o nosso jeitão de ser igreja. A gente vai ter uma célula para você, a gente tem um espaço quando você entra chamado Central de Informações. Ali você sabe tudo sobre a nossa igreja. Você vai entender como é que funciona, qual é a célula, onde, eu moro em tal lugar, tem uma célula para mim? A gente vai redirecionar para você para algum lugar. E também nos nossos cultos que são aos domingos às 9 da manhã, às 11h15 e às 18h30. Então não deixa de vir com a gente, porque você vem conhecer a Igreja Viva, um jeitão bem legal de ser igreja, uma maneira bem saudável da gente ser igreja. E a gente vai continuar esse papo, o pastor Edi já deixou uma pergunta no ar aí, vamos continuar aqui porque tem mais assunto ainda para vir aí, galera. Valeu! Então vamos relembrar a pergunta, já que nós tivemos esse intervalo, o quanto a escola pode auxiliar os pais para esses alunos, tanto indisciplinados quanto alunos desmotivados. A gente tem um desafio, quando a gente fala, por exemplo, até que eu trouxe, dessa diferença escola pública e escola privada em relação à infraestrutura, o que tem a oferecer. Sim. O que eu percebo é que é preciso uma articulação ainda interna, quando eu penso na escola pública, de um cuidado com os seus, quem está ali dentro, para depois conseguir ofertar isso aos pais. Eu não vejo ainda braços, mãos para que isso aconteça. Por quê? Qual é o caminho? O que eu vejo de caminho? A gente precisa de fortalecimento na área de saúde mental. Então eu tenho um suporte, por exemplo, com terapia, com psicólogo, uma terapia familiar, uma terapia de grupo, para dar esse amparo necessário? Não temos. Então já temos um desafio aí. Exatamente. E isso já é falado, olha, a rede pública, os setores, as instâncias superiores precisam considerar isso. Isso é uma questão de saúde pública. Saúde pública, está afetando a todos. Sim. Então, o que vai ser feito nesse sentido? Vai ter um apoio? A gente vai ter psicólogos escolares? A gente vai ter algo nesse sentido?
A gente tem, como a gente vê, você já tem visto algumas iniciativas no sentido de grupos, reuniões de pais, que é um desafio para que eles vão, mas dessas reuniões com essa tônica, de olhar para o coração, de olhar para a mente, de trabalhar a dificuldade, de fortalecimento. E fortalecimento na rede particular, por exemplo, pegando uma realidade minha ali com a minha filha, que já é trabalhada, tem ali a disciplina, na rede pública no ensino médio já tem também que a questão da educação socioemocional, onde um pedagogo especializado ou uma psicóloga com especialização, ela trabalha temas para fortalecimento da inteligência emocional. É uma competência geral, todos nós temos que trabalhar. Então eu, por exemplo, fiz uma pós nessa área, sempre trabalho com os meus alunos, inclusive estou nesse bloco ali de trabalhar. Eu falo com ele, olha, as habilidades socioemocionais são aquelas que a gente trabalha para um relacionamento melhor com a gente mesmo, com as pessoas, com o ambiente que a gente vive, para tomar decisões mais equilibradas, ter uma vida mais equilibrada. A gente fala de autoconhecimento, a gente fala de autocontrole, a gente fala de resolução de conflitos. São bases para a vida social. Né? A gente fala de gestão dentro dos relacionamentos, autogestão, gestão dos relacionamentos. E muitas vezes as rodas de conversa na escola, como eu já vivi na rede privada, elas vão trazer esse lugar. Olha, a gente está vendo aqui, não é para a gente falar de nota, a gente vai falar de autocontrole. Questões de autocontrole com os adolescentes e com esses adultos. Às vezes vai primeiro trabalhar no adulto, às vezes o descontrole está ali. Sim. E daqui derrama aqui. Pessoas, eu mostrei um videozinho para eles ontem, dentro desse contexto da educação emocional, chamado Fragmentos, e um outro chamado, que era... A ideia era que pessoas fraturadas, rachadas, elas rachavam outras pessoas. Pessoas que não tinham uma chama, o tema em inglês é um mini curta, tipo extinguir em inglês. Pessoas que não tinham a chama no coração, elas feriam as outras pessoas e a chama das outras pessoas se apagava. Então a gente falando sobre essas coisas de como pessoas feridas ferem, de como a gente vai afetando uns aos outros. Sim. E um curta também que eu passei para ele, que é um curta brasileiro, 5 minutos, traz uma reflexão muito boa, que se fala sobre o texto certinho, né? Sobre engolir o choro, ou não engula o choro, ou engolir o choro, algo assim. Que mostrava essa questão de que o pai ensinava o filho a engolir o choro e o menino foi sobrecarregando por dentro até explodir. E eu tive, assim, alunos chorando em sala, por ser como ele se sentiu. Sim. E no final aparece o pai entupido de lágrimas por dentro, cheio, ele ensinou o que ele passou. Então, mas aí pensa, eu preciso de profissionais capacitados para trazer esse tema. Para avaliar isso e para trazer, por exemplo, uma palestra sobre a questão da motivação. E um desafio também, que a gente precisa de pequenos grupos. Em grupos grandes, então trabalhar numa sala com 40 pessoas, a dispersão é maior, o alcance é menor. Se eu fecho um grupo de 15 pessoas, eu olho no olho e falo de temas sérios, isso tem um outro alcance. Então, o que eu vejo a escola... Até no diagnóstico também, né? Nessa percepção de acompanhar. Então, por exemplo, até ontem eu não sabia que uma aluna minha tinha perdido a mãe por câncer há 5 meses atrás. E eu vi uma menina muito abalada, muito mexida, não sabia. Não fui informada e não entendi o comportamento dela. E ontem com ela chorando, Totalmente. Ontem com ela chorando eu soube que era essa questão. Alunos que a gente vai chegar perto, falou na rede, uma vez você olha, a blusinha sobe e está cheia de cicatriz no pulso. E aí? Né? Então, a sua pergunta para mim foi, como a escola pode fazer? A escola poderia e ela pode trazer o diálogo, trazer profissionais. Porém, o que eu percebo especialmente na rede pública, falta abraço, falta perna. Não há estrutura para isso. Está precisando de cuidar dos seus, que a gente fala da formação continuada. Sim. Então, por exemplo, eu tive agora, talvez ali em junho, uma formação na minha escola que foi sobre isso. Inteligência emocional, gestão de emoções para professores. Bacana. A gente precisa. Então, a gente se estruturar aqui para a gente conseguir levar. A rede privada, quando já vivi essa situação, de trazer ali um profissional para trazer essa palestra para os pais, vamos sentar aqui num horário à noite e vamos tratar disso.
Mas o que eu vejo é que tem que ser a escola só, porque se é uma questão social, a sociedade tem que se mobilizar. Então, é o Ministério da Saúde, é uma questão de saúde, é o Ministério da Saúde que precisa se articular, é o Ministério de Educação. Tem que trabalhar juntos. Os braços do impacto social, porque é uma questão de impacto social. Sim. Né? A gente vê aí os postos, a gente tem que ter mais acesso a psicólogos, porque eu falo com ele, olha, a importância de você fazer uma terapia. Muitas vezes, por uma questão de grana, não consegue pagar num valor social R$400 por mês. E aí? Não alcança. Né? Deixa eu te perguntar um negócio. Você já viu uns vídeos que estão rolando agora na internet? Eu vi muito de um rapaz que ele faz meio que uma gestão de conflitos com alunos. Ele leva os alunos para um ginásio, né, da escola, e aí alguém conta um problema, ele tenta aproximar duas pessoas. Você já viu esse? Não, na escola não. Mas eu sei de uma iniciativa nesse sentido, que é o que eles chamam de uma roda de conversa, uma roda de mediação. Estou tentando lembrar que o nome da instituição é uma instituição, eu fiz um projeto com eles, que eles trabalham, é uma instituição focada em prevenção ao suicídio. Focada. E especialmente em adolescentes. Tem muitas cartilhas, muitos materiais. Esse rapaz, lamentando que eu não estou conseguindo lembrar. E aí eles fazem um trabalho assim, vai o psicólogo, escolas parceiras, reúne ali e fazer esse trabalho de cada um falar um pouco sobre si, de fazer uma conciliação, uma mediação dentro do olhar profissional. Seria algo que não é uma terapia em grupo, ele até deixa isso bem claro, porque é uma coisa mais pontual, mas com essa proposta, né, de trazer assim esse olhar, essa mediação, chamar a atenção para esse tema, né? E como eu, por exemplo, dentro da minha aula ali, eu faço essa iniciativa, então sempre no BIMET eu tiro alguns dias para tratar desse tema, então vim agora dessa sequência de 3 encontros, e a gente vê muito essa coisa deles falarem de casa. E lá em casa não tem nada disso, lá em casa é só no grito, não sei o quê. Só uma cobrança. Professora, mas e quando sua mãe fala que você nunca vai ser nada e que você não presta para nada? Aí eu tô aqui tentando tratar uma abordagem aqui, motivar, se ele ouve em casa que ele não presta para nada, que ele não vai ser nada, me complica, né? Me quebra, né? Que eu tô tentando desconstruir uma coisa que a pessoa mais importante enfiou a faca e virou, né? Então, a gente precisa de uma ação conjunta. Uma ação conjunta dos vários setores de responsabilidades sociais e de saúde, porque realmente é uma questão de saúde pública, sociedade, e que afeta, né, a educação, que afeta a sociedade como um todo. Exatamente isso. E aparentemente a gente tem mais estrutura educacional hoje do que no passado. Sim. Na verdade, não aparentemente, efetivamente a gente tem mais estrutura educacional. Só que ao mesmo tempo a gente está tendo mais problemas emocionais e parece que como numa avalanche, atingindo tanto adultos, jovens e crianças. Sim. Né? Então a gente está aumentando as ferramentas educacionais, dando mais estrutura escolar para essa juventude, e ao mesmo tempo a gente está vendo um aumento das questões emocionais e um agravamento dessas questões emocionais. Sim. Agora, particularmente no que diz respeito ao interesse dos alunos, eu presumo, como um leigo, de que o tratar o interesse de um adolescente, de um jovem é de uma forma, e o tratar o interesse de um junior, seria de outra forma. Criança. Como você, Sim. como professora, trata essa questão de despertar o interesse? Sim. Eu realizo algumas formações com professores dentro da ideia do ensino lúdico na sala de aula e do uso dos recursos tecnológicos. Sim. O que a gente vê? Quando a gente pega ali o infantil, ensino infantil ou até o Fundamental 1, se usa de muitos recursos para materializar o assunto. São demonstrações, são simulações, são imagens, é a imagética, é a mão na massa. E aí, conforme eles vão crescendo, a gente vai perdendo isso.
E essa perda, e isso aí a gente tem vários artigos tratando de ensino lúdico, o ensino lúdico, a ludicidade, ela é essencial para o ser humano. Nós aqui, adultos, a gente gosta do lúdico. A gente vê grandes empresas utilizando games para ensinar ideias. Explica para nós, para a gente que é mais leigo, assim, Sim. lúdico, o que significa? O ensino que você quer lúdico dizer seria utilizar recursos que vão trabalhar o divertido, a leveza, a dinâmica, o jogo, o colorido, o descontraído, para tratar um tema sério. Tem empresas que já tem a tal da sala de descompressão, né? Que trata essas coisas. E aí nesse caso, acho que é mais um nicho até dentro dessa questão de saúde mental também, né? Uhum. Mas é a ideia da gente assim, por exemplo, ali uma criança ali, quando ela começa a aprender sobre o corpo humano, no infantil, aí o professor ele leva um corpo humano feito de feltro para ele tirar os órgãos, ele interagiu, ele colocou a mão. E aí quando a gente chega lá no 8º ano, eu só falo, boto um esquema, mostro um slide. Você entende que fica mais distante entre o botar a mão, o tocar, o mexer e o que eu só vi? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido, né? Considerando assim, tendo a infraestrutura professor, que a gente pode trazer recursos lúdicos para a sala de aula. Esse é um princípio assim, que eu aprendi na universidade e que eu levo. Eu procuro trazer jogos, dinâmicas, trazer vídeos. Hoje em dia tem muitos simuladores. Sim. Quando é que a gente vai sair do cuspe-giz? Sair do apenas ler, marcar o texto, copiar. Ir para a escola, sentar, assistir, copiar. O copiar ele tem o seu valor e é importante. O escrever à mão trabalha áreas no cérebro, que é diferente no processo da aprendizagem, então é necessário. Mas fazer só isso é enfadonho, é cansativo, é desestimulante. Então, quando a gente, né, e quando eu tenho a chance, né, e várias vezes eu tenho essa possibilidade de estar em rodas de professores que, olha, a escola te dá o básico dessa infraestrutura, porque quando eu falo para o professor, vamos trabalhar ensino lúdico, outros recursos, e ele fala, eu não tenho internet, eu não tenho TV, eu não tenho nem uma cadeira direito, aí a gente já, né, ele está falando de uma outra realidade. Agora, tendo um básico de estrutura, a gente pode utilizar outros recursos, a imagem, o vídeo, o som, o jogo, a dinâmica, para trazer esses assuntos de forma que ele interaja desse assunto, não só com o intelecto, mas também com a emoção, com o divertido. Eu sempre passo ao longo do ano, procuro intercalar ali e sempre ao final do ano, quando eu faço ali uma autoavaliação e peço que eles avaliarem, o que eles lembram? Eles lembram dessas atividades. Eu lembro daquele jogo, daquela dinâmica. E tem muitos artigos, muitos projetos de vários professores no Brasil todo, professores de rede pública, com essas iniciativas. Então, assim, matemática, os vários assuntos de matemática, com jogos, com dinâmicas, dá para trabalhar assim, tudo. Então, muito até do meu conteúdo com professores, lá no Mais Ciências, por exemplo, é trazer essas iniciativas. Olha, por exemplo, eu fiz um vídeo mais recente para a gente trabalhar solos. E se a gente tem um livro que ele traz a estrutura do solo, que a gente pode montar ele tridimensional, pintar e comparar. Esse envolvimento, isso traz uma outra forma de aprendizagem, o botar a mão na massa. Sim. Então isso traz esse estímulo, é a fixação, é o envolvimento realmente emocional, além do lúdico trazer uma leveza para a sala, para a relação professor-aluno, e essa é uma outra vertente, a gente vê antiga, lá Vygotsky já tratava isso de aprendizagem e afeto. Tem uma relação entre eu aprender com quem eu gosto e com quem eu não gosto. Então, assim, é muito meu pilar. Eu procuro ter essa leveza em sala de aula e, graças a Deus, eu tenho conseguido ter ao longo do tempo para que eles... revolta um pouco, né, alguns colegas, mas muitas vezes eles participam e eles se envolvem porque eles gostam de mim. Eles fazem por mim. Não era para ser assim, eu tinha que fazer por ele. Mas ele faz porque ele gosta, por consideração a mim. Eu só não vou tocar o terror aqui só porque eu gosto de você. Mas isso, é errado. Isso tem uma relação direta com outras áreas, porque como pastor, eu tenho percebido no decorrer dos anos, então não só como pastor, também na área de trabalho meu, que eu trabalhei durante muitos anos, as pessoas, elas antes de aceitar o que você tem a dizer, elas precisam te aceitar
como canal de comunicação. Talvez seja exatamente isso que você Sim, experimenta. é dentro dessa ideia mesmo. Os artigos tratam esse recorte. Gerar crédito, né? Sim. Para que aquilo que você tem para transmitir seja um conteúdo que eu queira ouvir. Sim. E aí começa... tanto que isso é importante que de alguns anos para cá, tão importante quanto as pesquisas de quem eu quero votar, era a pesquisa de rejeição, de quem eu não quero, sim, de maneira nenhuma votar. Que afasta, sim. E se a gente pensar quais os professores que a gente mais lembra, são esses professores, os que a gente gostava, que tinha uma relação de afeto. Então, por exemplo, ele falou da matemática, né? Eu, ao longo do Fundamental 2, eu tinha muita dificuldade com matemática. E eu lembro que eu tinha eu chegava a ter angústia com a professora de matemática. A forma, eu lembro assim vagamente do rosto dela, a forma que ela falava, que ela agia, eu tinha medo dela, me dava angústia. Como que eu vou aprender a matemática se eu tenho angústia? Eu vou gostar dessa disciplina, né? E depois tive outros professores que trouxeram essa leveza. Então, assim, esse é um braço da motivação em relação à sala de aula. De, olha, o afeto, conquiste ele para você e procure trazer outros recursos para propiciar essa aprendizagem. E aí, assim, é uma vertente que muitos professores abraçam, é utilizar o vídeo, é utilizar o áudio, trabalhos com podcast, e muitas formações que eu dou vão muito nesse sentido, de capacitar os professores de, olha, o que você pode fazer para trazer esse estímulo? Olha, a gente pode usar isso. Então, por exemplo, eu dei uma formação ano passado, nesse contexto de clima, tempo, mudanças climáticas, uma série de atividades que a gente pode trazer o lúdico para trabalhar esse tema. Jogos, a gente pode fazer, e é o que a gente chama também das metodologias ativas. Metodologias ativas vão ser metodologias em que eu saio só do cuspe-giz, em que eu falo e você me ouve, onde eu vou passar aquele conteúdo, mas pensando o que você vai fazer nessa aula, de que forma que você vai se envolver. Que às vezes vai ser o texto que você vai produzir, um áudio, uma coisa que você vai pintar. Gente, mas adolescente vai pintar? Olha o Bob Goods, o mais vendido na Bienal do ano passado, adultos pintam. É importante. Então, às vezes, você vai fazer um trabalho com mapa, que com criança você bota para pintar, e você fala, o menino de 15 anos não precisa pintar um mapa. Trabalha diferente na mente dele. Ele vai lembrar o que ele pintou, a Ásia, os países. Sim. Né? Reforça, né? Reforça. Eu falava com eles que, olha, o Bob Good, eu estava trabalhando com o tema de ecossistemas terrestres, de grandes biomas, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal. Nenhum deles viajaram para nenhum desses ambientes. Eles não sabem que entra o recorte social. Quando eu dava o mesmo assunto de manhã no particular, então ali classes B, e depois à tarde ia trabalhar com C e D. Se eu falava do Pantanal, eu viajei, eu fui nas férias, eu vi no Discovery. É outra coisa. A classe CD, ele mal vem aqui na praia. Quem mora em Nova Iguaçu, Caxias, que é meu público Queimados, mal vem aqui no Rio, Restinga. Então, pessoal, essa aqui é a imagem. Mas no manguezal deles falarem isso, ó, aqui o desenho. A água aqui do manguezal pode pintar de azul claro? De jeito nenhum. O manguezal não tem água azul clara. Ele nunca viu o manguezal. Depois que ele teve o trabalho de misturar a cor e pintar a água do manguezal de escuro, mostrei o vídeo. Pronto. Manguezal. Eu lembro, um negócio, uma água escura. A professora falou um negócio meio lodoso. Ele não viveu. Mas ele vai dizer. Então, isso é o lúdico. Eu utilizei aquilo ali. Então, agora, manguezal, que eu nunca fui, um lugar esquisito. Eu lembro que o chão de lama, mas sabia que o manguezal é um ecossistema essencial na absorção do gás carbônico. A gente está com excesso de gás carbônico na atmosfera devido à queimada, combustível, liberação de combustível, carro. E o gás carbônico, o manguezal tem essa função essencial. Eu linkei uma coisa com a outra e um pouco disso aí pode ficar. Então, eu acho que às vezes, na ideia da motivação, seria usar esse combo de recursos que a gente tem. Sim. Né? E aí, muitas vezes o que o professor precisa é ser motivado para isso. Ele precisa voltar a acreditar. Porque alguns professores, depois que o coração se fecha, esse desgaste, ele fala assim, não vale a pena. Eu não vou trazer jogo. Porque tenta uma vez, eles fazem uma bagunça, derrubam o jogo e perde.
não vou trazer mais. E às vezes o meu papel nessas formações é falar, gente, tentamos uma vez, da primeira vez dá confusão mesmo. Sim. Mas a gente vai pegando o ritmo, não vamos desistir não. Sempre foi na nossa mão mesmo. Então eu gosto de andar assim, é o meu grupinho. Eu falo, meu grupinho de recreio são esses professores que, como eu, não desistiram. A gente gosta, a gente tenta, a gente inventa coisas, às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas a gente tá aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade. Quantos alunos você trabalha hoje numa classe de escola pública? A média, a gente vai estar aí de 35, a média, vamos botar 35. Sim. 35. Então eu vou ter turmas que vão chegar ali no 39, mas eu vou ter turmas que vão estar no 28, então vai dançando ali. E um outro desafio que a gente tem é que a gente tem os alunos neuroatípicos dentro desse grupo muito grande. Sim. Então eu tenho ali alguns alunos, pelo menos assim 2, 3 por turma, às vezes com DI, que é deficiência intelectual, com autismo, em algum nível 1, 2, 3 de suporte. E às vezes que os com suporte maior que vão ter o que a gente chama de um mediador terapêutico e vai estar ali junto, às vezes não. Então, um aluno com um TDAH não tratado, assim, não acompanhado. Fora os que a gente percebe comportamentos atípicos e que não são laudados. Também isso traz um desafio. A sala já é grande e eu ainda tenho alunos neuroatípicos que às vezes a gente não consegue fazer um trabalho devido. Mas que a gente se esforça para fazer porque é lei, é obrigação, é um direito dele. Então eu faço provas adaptadas, trabalhos adaptados, eu vou lá, converso com ele aqui, converso com o mediador, volto para a turma. Mas isso muitas vezes é um ponto de grande sofrimento para nós professores, assim, de gente, eu não dou conta, entendeu? O menino está no 9º ano, fulano, ele não sabe ler, ele tem uma deficiência intelectual, então eu tenho que trabalhar com ele com figura, com imagem, né? Como é que eu adapto uma prova para ele? São angústias que a gente tem, mas essa é uma grande realidade. Muitos alunos neuroatípicos também, e às vezes, né, a gente não teve essa formação para tratar, a gente vai aprendendo no caminho, e uma turma cheia e com especificidades traz um desafio maior também. Agora deixa eu te fazer uma pergunta mais avançando. Nós estamos preparando uma geração, você está preparando uma geração como professora, né, para vivenciar a partir de agora uma influência social, uma participação social, assumir responsabilidades na comunidade, nas comunidades que a gente está inserido e os jovens estão... como formar cidadãos críticos e preparados para os desafios da vida. Sim. Uma outra coisa que eu queria ver também a tua percepção é trazer essa realidade de que a vida é difícil. Sim. A vida tem as suas dificuldades, a gente tem esses desafios de ter que lutar, de ter persistência, né? Como preparar essa juventude para essa realidade da vida? Sim. Eu vejo que esse preparo base, a gente volta, é família. Né? Esse preparo base é família. Mas a escola, dentro dos seus temas curriculares, os temas transversais, os projetos que a gente faz, a gente sempre vai estar puxando para essa temática da resiliência, tanto a questão da gente ver o mundo de uma forma global. A escola já é um ambiente diverso, então o aluno que ele está ali com o aluno neurotípico, ele sendo um típico, a gente também traz esse olhar. Por exemplo, eu tenho 2 alunas surdas, numa turma e numa outra turma. Então aquilo ali, a gente já puxa, você está vendo, é respeito, é o diferente, ele podia ser da sua família, qualquer um de nós pode ter um filho. Então, a inclusão, ela também tem esse aspecto de trazer essa reflexão de empatia. Então, a gente procura trabalhar. Então, tem vários temas nas várias matérias que vão trazer isso. O estímulo da leitura, que é um desafio que a gente tem tido, a população, de modo geral, lendo menos, os adolescentes também. E a leitura, ela te traz muito isso. Né? Essa coisa de você ver várias coisas no mundo, você ver com o olhar de personagens diferentes, isso te dá esse olhar mais crítico. Né? Então, eu vejo que a escola sempre tratou desses temas, mas que tem essa articulação junto com a família. Assim, é esse andar junto. Mas o trabalhar temas relevantes, temas que estão em alta, se a gente vê até temas de grandes redações de concursos, de Enem, elas tratam de temas, né? A gente vai tratar de pautas que estão impactando aí a sociedade como um todo. Né? Em trabalhar a questão do trabalho, questões ambientais,
questões sociais, a questão da inclusão, né? Então, a escola tratar de temas difíceis, com diferentes perspectivas. Sim. E andando junto aí com a escola, né? Mas eu ainda sinto, assim, a minha sensação é de que quando a família não dá essa base, o que a gente tenta fazer ali se perde muito. Assim, a família trazendo essa reflexão, esse olhar, e aí a escola somando, ali entrando junto para tratar desses temas, que é o tema, né, o ser cidadão. Como eu falei para você, né, ali, um dos que eu fiz questão de escrever, que uma dos pilares da educação socioemocional é a gente ter aparatos para enfrentar os desafios da vida. Eu Sim. coloquei exatamente desse jeito. E aí eu falei, gente, quais são os desafios da vida? Folhas que vêm, que a gente, né? E aí eu falei, um desafio que você viu é a menina lá de Queimado. Ela falou assim, nessa ventania agora de quarta, a casa da minha vizinha caiu. Olha que desafio da vida. A gente não escolhe, acontece. É uma doença, é um câncer. Sim. E até assim, né? os desafios eu vejo que, especialmente nos alunos de baixa renda, eles não precisam aprender que a vida é difícil. Já está muito claro. Eles já estão vivenciando Já essa dificuldade. Já está muito posto. Muitos filhos de pais na adolescência. Todo ano eu faço essa enquete. Quem aqui é sua mãe, que era menor de idade quando te teve? São muitos. Isso vai impactar. Sim. Muitos pais ausentes, né? E aí a gente traz a reflexão, né, da visão da sociedade, às vezes não trazendo um verdadeiro valor da família, mas a gente vê a questão da ausência paterna. Ele se ausentou muito antes disso. Eu tenho uma amiga que trabalha no Ministério Público, que ela trabalhou um tempo nesse setor, de ir atrás dos pais. A pessoa ia lá e falava, eu quero que meu pai, não quero ficar aqui esse vazio. Sim. O Ministério Público ia atrás desses pais. Então, foi antes. Ou seja, esse pai se ausentou, esse pai não teve essa visão. É muito pai ausente. É muita privação. É muita família com muitos irmãos. Eu tenho uma atividade de genética, que eu até no último ano eu nem fiz, me deu muito trabalho, que é montar árvore genealógica. Heredograma, para a gente trabalhar a genética. De primeiro eu viajei. Achei que ia dar. Mas como é que eu monto isso? Se eu tenho esse irmão é desse pai, esse irmão é desse pai, esse irmão é desse pai. No heredograma não dá para fazer assim. Era o pai, a mãe e os filhos. Exatamente. Tudo isso traz camadas de dureza. Entendeu? Tratar de assuntos como abuso, que tem a semana para se tratar, de violência contra a mulher e de abuso infantil. Gente, sempre tem. Tá Sempre aí. tem. 12 anos, 11 anos. Tia, meu primo, quando eu tinha 10 anos. Pelo amor de Deus, tá aí. Entendeu? É verdade. Eu vejo que às vezes o aluno, numa classe social mais, né? Vamos dizer, a classes A, B, ele, que bom, né? Foi protegido de algumas coisas. Né? Ele não passou alguns perrengues, então ele tem as suas dores, não é que não tem as dores. Ele tem as suas dores. Mas que alguns desafios ele não vai ter. Que pode ser a casa que cai, que pode ser pegar um ônibus cheio, que ele vai de transporte, ele vai de Uber, né? Ele vai passar uma separação de pais, né? Às vezes a questão da proteção, então acontecem abusos também, mas menos. Então assim, na minha rede privada que eu fiquei por anos, eu tive uma aluna grávida na adolescência. Eu tive uma aluna grávida junto comigo. Eu grávida com 29 anos e ela grávida com 14 anos. Queriam fazer um chá de bebê junto pra gente. Mas na rede pública eu tenho aluna grávida todo ano. Eu estudei, quando eu fiz o ensino médio, uma colega minha de turma, que a gente descobriu assim quando ela falou, gente, eu tô grávida do primo. Pois é. Olha aí. Pois é. E era colégio particular, tá? Pois é. Eu fiz o ensino médio no colégio particular. Sim, pois é. Então assim, e essa aluna aqui que estava grávida no particular foi a bolsista. Então será que eles engravidam e eles, por terem mais recursos, eles retiram essa vida? Não sei. Mas o fato é que na rede pública, entendeu? Então do ano seguinte, eu pego muito oitavo e nono. Olha, fulana tá tia, olha a foto da minha filha. Meu Deus, menina, ó, que bonitinho. Então, isso tem muita relação também com a própria perspectiva de vida, né? De projeto de vida. Total. Eu falo com perspectiva de vida. Sua avó foi mãe na adolescência. Sua mãe foi mãe na adolescência. É normal. A gente sobreviveu, a gente está aqui.
Eu trago muito isso para eles, sabe? Gente, tem vida para além de Belford Roxo, tem vida para além de Nova Iguaçu, tem vida para além de Queimados, você não precisa enterrar seu umbigo aqui. Eles ficam assim. Você não precisa viver só aqui, você pode viver outras coisas, você pode ter outros sonhos, você pode quebrar esse ciclo. Tem vida fora do caos que você está inserido, porque a gente está colocando aqui, você está colocando muito bem, a importância da família. Só que existem famílias que já estão completamente desestruturadas. Então essa criança, esse adolescente que vivenciou esse ambiente, ele precisa de ajuda nesse momento, porque ele não terá esse apoio dentro da estrutura. Né? O que me parece ser muito interessante, inclusive das experiências que eu convivi no ambiente de trabalho que eu trabalhei, de pessoas que vieram oriundas de locais do caos, paupérrimos e do caos familiar, inclusive. Como é que eles sobreviveram particularmente? Criando outras referências, colocando os olhos em outras referências. Né? Olhando para aqui eu não consegui pegar a minha referência para eu poder me guiar, me modelar ou criar um caminho. Buscava outras pessoas, buscava outras relações familiares, pessoas que eram equilibradas, para olhar e criar esse novo parâmetro. E a importância também, inclusive, da fé nesse processo. Né? A fé sendo esse gerar forças além da minha força para eu lutar e vencer os desafios que a vida me apresenta. Né? Então, todo ser humano ele é alvo do amor de Deus. E aí, como um podcast da Viva, a gente precisa deixar claro que todo ser humano ele é alvo do amor de Deus, ele é um projeto de Deus e ele tem a fé nesse processo de lutar e vencer as dificuldades da vida. Então, para o jovem, para a criança, essa fé ela precisa também ser desenvolvida e apresentada para essa criança como uma oportunidade de superar os desafios da vida que todos nós enfrentamos. Algumas realmente são desafios muito maiores do que eu deveria ter. Problemas muito maiores do que ela deveria ter. Realmente é uma violência muito grande. E pedir ajuda. Pedir ajuda. Né? Bater na porta de pessoas que a gente julga que sejam equilibradas e pedir ajuda. Não, eu preciso de ajuda, me ajuda porque eu estou com dificuldade, me ajuda porque eu estou com sensações ruins de alma, que eu estou com sensações de morte, eu estou com propensões de morte. E encontrar pessoas que, dentro da caminhada, descobriram caminhos de respirar e de viver e de superar esses momentos, porque elas existem. E a fé ela é uma ferramenta importante nesse processo. Porque é uma força que está fora das minhas forças, é uma força que está apoiada em Deus e no poder que Ele tem, que é o que a gente crê que move as coisas no mundo e é um suporte para aquele que tem um desafio. Sim. Gente, esse podcast tinha que ter pelo menos o quê? Umas 2h30? Ou 3. Parte 1, parte 2, parte 3? A gente já pode deixar aqui com ela meio que pré-agendado com uma segunda parte. O que você acha? Então já está... Já está feito o convite. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, só para a gente fechar. Você hoje no teu canal de YouTube, você tem quantos inscritos? Uns 280 mil, por aí. Mais 100. É bastante gente, hein? É bastante gente. 280 mil é bastante gente. Você já recebeu aquele coisinho do YouTube, não? Tem a placa do 100K, tem a placa? Né? 100 mil, a placa dos 100 mil. Que legal, ó. Alguns anos atrás recebi, já participei de premiações, já ganhei prêmios do YouTube, tem um prêmio que eles têm, que é o prêmio de educação digital, em 2023 eu ganhei um prêmio também, vários reconhecimentos. Tem o LED. Muitos eventos, né? Já tive um reconhecimento da Folha de São Paulo, eles fazem uma pesquisa ali do Datafolha,
E aí meu nome foi muito citado. Sim. No nicho da educação, eles me mandaram ali um reconhecimento, fizeram uma Poxa, que legal, legal. na Folha ali sobre a minha Vou história. pedir autógrafo, gostei de pedir autógrafo. Tirar foto. Já foi feito também uma matéria sobre a minha história no RJ, aqui Poxa, do legal. Rio, contando ali a minha vida nascida na favela e Eu as acho que eu superações. vi esse negócio, tá? Eu acho que eu vi esse pode negócio. ter sido. E participo de grandes eventos, assim, né? O prêmio LED, não, o evento, né? O LED, nos últimos 2 anos eu palestrei, Rio Innovation Week, Rio Chuci, e vários eventos de educação. Todo ano eu vou em várias dessas palestras e para compartilhar, né? Os saberes, a prática, falando aí dessa vida. Acaba que a internet ela tem esse lugar, né? De trazer visibilidade. Então, né, eu continuo na sala de aula, eu nunca larguei, mas a visibilidade da internet foi me levando a outros lugares, né, e me dando possibilidade de fazer outros trabalhos com, né, um ganho maior do que o da sala de aula, justamente por alcançar mais gente, né. Legal. É o lado saudável da internet, né? Vamos fazer um ping-pong? Bora, vai aí. Vamos. Ó, Um professor inesquecível, ou professora. Não vou falar uma pessoa, vou falar como era. É uma pessoa acolhedora, firme e acolhedora. Eu lembro da minha professora Heloína, firme e acolhedora. Legal. Um livro indicado para todo estudante. Eu vou ser um pouco vaga, eu diria leia. Leia fantasia, leia gibi, leia mangá, leia livros. Eu tô lendo um romance. Leia. Encha a sua cabeça de ideias, palavras, te ajuda. Eu fui uma leitora compulsiva. Eu já li mais de 500 livros. Eu aprendi a Isso gostar de ler. ampliou tudo. Eu aprendi a gostar de ler com gibi. Sim. O gibi foi Eu para mim também. uma escola Eu para comecei com gostar de turma demônica. leitura. Então, leia. Tá bom. Uma qualidade indispensável em um professor. Resiliência. Uma qualidade indispensável em um aluno. Motivação. Tecnologia, essencial ou excesso? Vamos pro meio termo. Importante, mas não indispensável. Mas não vamos tirar não tira não. Tá bom. O maior problema da educação brasileira em uma palavra. Tem que ser uma frase, hein, gente? Faz uma frase. Vamos colocar, gente, são muitos desafios, mas vamos de lotação, salas lotadas e poucos cuidados com os profissionais de educação. Vou colocar assim. O futuro da educação em uma palavra. Vou pela minha ótica, esperançoso. Legal. Sua escola dos sonhos. A minha escola dos sonhos, ela tem turmas menores, ela tem infraestrutura que permita diferentes atividades, ela tem espaço verde, ela tem tecnologia, ela tem área para lazer, ela tem uma grande biblioteca, que quase já não tem mais nas escolas de biblioteca, e ela tem a participação dos pais na vida da escola. Legal. E uma frase que inspira você. Uma frase que me inspira... Olha, eu vou colocar um trecho, que é a oração que eu aprendi pequenininha. Eu cresci no AA, meu pai foi um alcoólatra em recuperação. E a oração da serenidade eu aprendi pequenininho. O Pai Nosso é a oração da serenidade. E ele dizia: concedei-me ao Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar o que eu posso. E sabedoria bastante para distinguir uma da outra. Então, a serenidade, ela está comigo, especialmente depois que meu pai faleceu em 2020, ela vai sempre ressoando ali, em tudo. Não posso modificar isso, não vou me espernear com isso, vou focar nisso aqui. Na sala de aula, na vida. Então, me passa resiliência, me passa... Então, às vezes, até com os colegas, eu falo: gente, por que a gente vai estar esperneando com isso? Vamos focar no que dá pra gente fazer, no que está no nosso alcance, vamos ser práticos, isso aqui não adianta. Porque o sistema, não vou mudar o sistema, eu consigo mudar só isso aqui. Então, coragem para mudar o que eu posso, sabedoria bastante para distinguir. Então, oração da serenidade. Essa é a Rafaela Lima, né? Que além de ser um sucesso na área da educação, tanto nas mídias sociais quanto no chão da escola, né?
também tem a sua história de origem de lutas, né? Sim, sim. Comunidade, com pai com problemas de alcoolismo e que em meio a essas crises floresceu e está aí sendo um instrumento poderoso na educação, abençoando vidas, né? E sendo também uma bênção aqui na Igreja Viva, graças a Deus. Né? Muito bom ter você aqui, Rafaela. Obrigado pela tua disponibilidade e Deus abençoe, continue abençoando. É legal a paixão que ela fala, né? Dá pra ver o brilho no olho, é muito legal. É bom quando a gente faz um podcast com uma pessoa que fala assim e a gente já deixou aqui meio que encaminhado para uma segunda parte. Tá? Então, você que não acompanhou, volta lá, volta desde o começo, tá muito bom, tá bem gostoso de ouvir, a gente aprende muita coisa. Eu fico aqui às vezes eu passo o podcast, pastor Edi, sem falar nada, só aprendendo. Aí pego aqui no celular, anoto uma coisa, pego aqui, anoto outra, porque a gente vai aprendendo aqui. Sim. E que bom que o podcast existe, que bom que a gente tem pessoas que estão disponíveis para estar aqui com a gente. Você que está com a gente agora, chegou no final. Mas dá para voltar lá, vai assiste o podcast todo, curte, compartilha, procura, mas eu não tenho como ver e tal. Procura lá, a gente está lá no Amazon Music e tá também no Spotify, tá no YouTube Music também. Você tá na sua academia, tá naquele momento que você só pode ouvir, bota lá e ouve o podcast também. É importante, é legal, os nossos episódios estão todos lá. Vem conhecer a gente, Rua Jambeiro 325, Vila Valqueire, cultos às 9, às 11h15, às 18h30 aos domingos. Procura a Central de Informações, tem as nossas células, você vai conhecer o nosso jeitão de ser igreja. E até o próximo podcast, que vem muita coisa boa por aí. Falou? Deus abençoe.